Poucas histórias despertaram tanta curiosidade ao longo das últimas décadas quanto a de Abby e Brittany Hensel. Desde a infância, as irmãs mostraram ao mundo que era possível viver com autonomia, sonhos e objetivos, mesmo diante de circunstâncias extremamente raras. Unidas fisicamente desde o nascimento, elas cresceram aprendendo a coordenar movimentos, tomar decisões conjuntas e enfrentar desafios que a maioria das pessoas jamais precisará experimentar. No entanto, aquilo que mais impressiona em sua trajetória não é a condição médica que compartilham, mas a forma como construíram vidas completas e significativas. Ao longo dos anos, elas estudaram, desenvolveram amizades, conquistaram independência profissional e encontraram maneiras de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Embora frequentemente sejam alvo de curiosidade pública, sempre procuraram mostrar que suas vidas vão muito além das manchetes e das descrições médicas. Sua história é, acima de tudo, uma demonstração de adaptação humana, cooperação e determinação. Cada etapa da jornada das irmãs revela uma capacidade extraordinária de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece mais complicado do que para a maioria das pessoas. Essa postura inspiradora continua sendo a principal razão pela qual tantas pessoas acompanham sua trajetória com admiração. O início da atenção mundial. A fama das irmãs começou ainda na infância, quando apareceram em programas de televisão que apresentaram sua realidade ao público internacional. Pela primeira vez, milhões de pessoas puderam conhecer não apenas sua condição física rara, mas também suas personalidades distintas e a dinâmica única de convivência que desenvolveram ao longo da vida. A repercussão foi enorme, mas Abby e Brittany conseguiram transformar essa atenção em uma oportunidade para promover compreensão e respeito. Em vez de permitirem que fossem definidas apenas por sua condição, mostraram ao público suas habilidades, interesses e sonhos. Com o passar dos anos, documentários e entrevistas acompanharam diferentes fases de suas vidas, revelando desafios cotidianos e conquistas importantes. O que mais chamou a atenção foi a naturalidade com que encaravam situações que para muitos observadores pareciam impossíveis. Essa exposição pública ajudou a educar milhões de pessoas sobre inclusão e diversidade humana. Ao mesmo tempo, trouxe responsabilidades adicionais, já que cada passo de suas vidas passou a ser observado e comentado. Ainda assim, elas mantiveram uma postura equilibrada, procurando preservar aspectos pessoais enquanto compartilhavam partes de sua experiência para ajudar outras pessoas a compreender melhor sua realidade. Identidades distintas em uma experiência compartilhada. Uma das maiores curiosidades do público sempre foi entender como Abby e Brittany administram suas individualidades. Embora compartilhem um corpo, elas possuem pensamentos, preferências e personalidades próprias. Cada uma tem gostos diferentes, opiniões particulares e objetivos que nem sempre coincidem. Essa característica demonstra que identidade vai muito além da aparência física. Desde pequenas, elas aprenderam a respeitar as diferenças uma da outra, construindo uma convivência baseada na comunicação constante e no entendimento mútuo. Essa habilidade se tornou essencial
para lidar com os desafios do cotidiano. Tomar decisões, organizar rotinas e estabelecer prioridades exige cooperação permanente. Ao longo dos anos, as irmãs mostraram que é possível preservar a individualidade mesmo dentro de circunstâncias extraordinárias. Esse aspecto de suas vidas frequentemente inspira pessoas que enfrentam desafios relacionados à convivência, ao respeito pelas diferenças e ao trabalho em equipe. A relação entre elas é resultado de décadas de adaptação e aprendizado conjunto. Mais do que compartilhar um corpo, elas compartilham uma história marcada pela capacidade de encontrar equilíbrio entre necessidades individuais e objetivos comuns, demonstrando uma forma única de parceria humana. Um novo capítulo com o casamento. A vida de Abby ganhou uma nova dimensão quando ela decidiu se casar com Josh Bowling. O relacionamento chamou a atenção do público porque representava uma etapa inédita em uma história que já era acompanhada por milhões de pessoas. Como acontece em qualquer casamento, essa união trouxe novas responsabilidades, expectativas e experiências. Entretanto, no caso deles, havia também a necessidade de lidar com circunstâncias únicas relacionadas à dinâmica familiar das irmãs. Apesar da curiosidade pública, o casal sempre demonstrou preferência por manter aspectos importantes da vida pessoal longe dos holofotes. O casamento simbolizou não apenas um compromisso afetivo, mas também uma demonstração de que relacionamentos podem florescer mesmo diante de desafios considerados incomuns. Para Abby, essa nova fase representou a oportunidade de construir uma parceria baseada em respeito, confiança e companheirismo. Enquanto isso, Brittany continuou desenvolvendo seus próprios interesses e objetivos, reforçando a ideia de que ambas mantêm identidades independentes. A adaptação a essa nova realidade exigiu compreensão de todos os envolvidos, mas também revelou a capacidade da família de encontrar soluções práticas para situações complexas. O resultado foi uma convivência construída sobre diálogo e respeito mútuo, a carreira e os valores de Josh Bowling. Antes de se tornar conhecido por seu casamento com Abby, Josh Bowling já havia desenvolvido uma trajetória marcada pelo serviço e pela dedicação profissional. Veterano do exército e enfermeiro, ele construiu uma carreira voltada ao cuidado das pessoas e ao cumprimento de responsabilidades importantes. Essas experiências contribuíram para formar valores como disciplina, comprometimento e empatia. Profissões ligadas à saúde exigem grande capacidade de lidar com situações difíceis e de oferecer apoio em momentos delicados. Da mesma forma, a experiência militar costuma exigir resiliência e senso de dever. Essas características passaram a fazer parte de sua identidade muito antes de sua vida pessoal atrair atenção pública. Embora grande parte das notícias sobre ele esteja relacionada ao casamento com Abby, sua trajetória profissional continua sendo um aspecto importante de sua história. Pessoas próximas frequentemente destacam sua dedicação ao trabalho e à família. Em meio à exposição gerada pela fama das irmãs Hensel, ele procurou manter uma postura discreta, concentrando-se em suas responsabilidades pessoais e profissionais. Essa combinação de experiência, compromisso e discrição contribuiu para a construção de uma imagem baseada em estabilidade e responsabilidade.
Quando a vida pessoal vira assunto público, a notoriedade frequentemente transforma questões privadas em assuntos de interesse coletivo. Foi exatamente isso que aconteceu quando temas familiares envolvendo Josh passaram a receber atenção da mídia. Processos relacionados a questões familiares costumam ser emocionalmente delicados para todos os envolvidos, independentemente de serem conhecidos ou não. Entretanto, quando uma pessoa possui ligação com figuras públicas, o interesse externo pode aumentar significativamente. Em situações assim, informações incompletas e especulações frequentemente circulam antes mesmo que os fatos sejam totalmente esclarecidos. Isso cria desafios adicionais para quem já está lidando com questões pessoais importantes. Ao longo do tempo, diferentes aspectos da vida familiar de Josh acabaram sendo discutidos publicamente, atraindo curiosidade de pessoas que acompanhavam a história das irmãs Hensel. Apesar disso, os envolvidos mantiveram uma postura relativamente reservada, evitando alimentar debates públicos sobre assuntos privados. Essa decisão demonstra uma tentativa de preservar a tranquilidade familiar diante da exposição inevitável. Em muitos casos, a melhor forma de enfrentar períodos difíceis é permitir que os procedimentos apropriados sigam seu curso, enquanto a vida cotidiana continua avançando da maneira mais normal possível. A força da discrição. Um dos aspectos mais notáveis da trajetória de Abby, Brittany e Josh é a forma como lidam com a atenção pública. Embora sejam frequentemente mencionados em reportagens e discussões online, eles raramente transformam suas vidas pessoais em espetáculo. Essa postura demonstra uma compreensão clara da importância da privacidade e dos limites pessoais. Em uma época marcada pela exposição constante nas redes sociais, escolher a discrição tornou-se uma decisão cada vez mais rara. Para eles, manter determinados aspectos da vida longe do olhar público parece ser uma maneira de proteger relacionamentos e preservar o bem-estar emocional. Essa estratégia também permite que enfrentem desafios sem a pressão adicional das opiniões externas. Ao longo dos anos, as irmãs aprenderam que nem toda curiosidade precisa ser satisfeita e que algumas experiências pertencem exclusivamente à esfera privada. Essa escolha não diminui o interesse do público, mas ajuda a estabelecer um equilíbrio saudável entre visibilidade e intimidade. Em muitos sentidos, essa capacidade de definir limites pode ser considerada uma das razões pelas quais conseguiram manter estabilidade emocional mesmo vivendo sob atenção constante. Sonhos e possibilidades para os próximos anos. Como qualquer família, Abby, Brittany e Josh continuam olhando para o futuro e planejando novos capítulos de suas vidas. Projetos pessoais, crescimento profissional e objetivos familiares fazem parte das reflexões que acompanham essa fase de suas trajetórias. Embora enfrentem circunstâncias únicas, compartilham muitos dos mesmos desejos presentes na vida de milhões de pessoas: estabilidade, felicidade e realização pessoal. A medicina moderna e os avanços tecnológicos ampliaram possibilidades que antes pareciam distantes, permitindo que muitas famílias encontrem caminhos adequados para seus objetivos. Independentemente das escolhas futuras, o mais importante é que sejam construídas com base no respeito
às necessidades e aos sonhos de cada indivíduo envolvido. Enquanto Abe segue desenvolvendo sua vida conjugal, Brittany continua investindo em seus próprios projetos, reforçando mais uma vez a independência que sempre caracterizou a relação entre as duas. Essa combinação entre objetivos compartilhados e metas individuais demonstra que é possível construir uma vida equilibrada mesmo dentro de circunstâncias extraordinárias. O futuro permanece aberto a novas experiências, oportunidades e conquistas. Uma história de resiliência e inspiração. Ao observar toda a trajetória de Abe e Brittany Hensel, fica evidente que sua história vai muito além da curiosidade que inicialmente chamou a atenção do público. Ela representa uma poderosa demonstração de adaptação, coragem e perseverança. Desde a infância até a vida adulta, as irmãs mostraram que desafios não precisam determinar os limites do que uma pessoa pode alcançar. Sua capacidade de enfrentar obstáculos com naturalidade e seguir construindo uma vida significativa inspira pessoas ao redor do mundo. O casamento de Abe, os desafios familiares enfrentados ao longo do caminho e a constante atenção da mídia são apenas alguns dos capítulos dessa jornada extraordinária. Acima de tudo, sua história fala sobre relacionamentos humanos, respeito às diferenças e a importância de encontrar força diante das dificuldades. Em um mundo frequentemente marcado por divisões, elas oferecem um exemplo de cooperação e compreensão mútua que transcende circunstâncias físicas ou sociais. É justamente essa combinação de autenticidade, resiliência e esperança que continua despertando admiração e interesse em pessoas de diferentes gerações e culturas.